eu separei alguns tópicos importantes, né, dentro do que eu chamo de legados positivos. A ideia é de que, evidentemente, ninguém queria que isso acontecesse. E assim, tal qual as guerras, né? Então, as guerras, ao longo dos séculos, no caso, elas trouxeram sempre algum tipo de transformação, infelizmente por um péssimo motivo, mas que deixou aí um legado positivo. Então, eu fiz esse paralelo, né, essa comparação, para realmente a gente poder exemplificar. Então, por exemplo, a guerra foi onde foi criado o ARPANET, que é o embrião da internet, né? Ela nasceu na guerra. A guerra foi responsável pela criação do GPS, também veio dela. Eu dou um exemplo também bem curioso para nós brasileiros. A Sky, que é uma TV a cabo, sem cabo no Brasil, porque ela é via satélite, essa ideia ela surgiu da compra, né, do grupo de um satélite que a Marinha Americana monitorava o Golfo na época da guerra, e ele não tinha mais função, ia ser mais um daqueles entulhos cibernéticos, aqueles entulhos que vão ficar lá sobrevoando o nosso espaço sideral. Então, eles viraram esse satélite para o Brasil e assim surgiu a Sky. Então, propriamente falando aí da situação pandemia, é evidente que o home office é, logicamente, a primeira delas, né? O primeiro legado positivo. Mas ele já existia. Sim, mas ele era muito voltado a grandes executivos, era um benefício, na realidade, né, em que alguns profissionais tinham esse privilégio, né, digamos assim, de fazer o home office. Isso veio em massa, né? Então, agora, a gente já tem estudos apontando aí que 40% dos colaboradores vão permanecer dentro desse modelo. As principais empresas do Brasil já adotaram um regime de trabalho ou híbrido, né? Onde você tem uma ou duas participações semanais, ou três, depende um pouco da empresa, do tipo de negócio, no mais, o home office. A grande questão é que o Brasil teve que passar por uma adaptação, né? O brasileiro em si costuma ter um home, mas ele não tem o office. Então, é importante essa situação de adaptação, né? E o que a gente viveu pontualmente também não foi propriamente um home office, né? Por que que eu digo isso? Porque é uma situação de o marido ou a esposa estava em casa, as crianças estavam em casa, então não é bem aquele home office, foi uma situação de adaptação. Mas agora, com essa realidade, aí a gente espera que tudo isso se organize. Algumas empresas até investiram, né, um valor aí no investimento de fato para que o profissional pudesse ter uma estrutura em casa, tá? Então isso foi realmente uma situação que não vai mais mudar. Um outro legado são as contratações internacionais remotas, né? Então, mais uma vez, mas isso já existia, né? A Índia já contratava profissionais de tecnologia e tal. Ok, mas agora isso se abriu de uma forma muito mais abrangente, né? E não é mais só tecnologia. Hoje a gente tem diferentes atividades profissionais sendo exercidas realmente à distância, sem que a empresa não tenha tão pouco negócios no Brasil. E isso é uma grande novidade, porque, ok, você contratar um profissional brasileiro para um call center, para atender um cartão de crédito no Brasil é uma coisa, mas você não ter um business aqui, ter um profissional brasileiro, essa é o grande legado positivo. Então, eu listo ele aí como outra situação. Reuniões virtuais, né, que logicamente está dentro desse contexto do home office, mas pontualmente é algo que também o brasileiro tinha um pouco de dificuldade, né, cultural de se adaptar a essas ferramentas, Zoom, Google Meeting, enfim, Teams e por aí vai. Então, agora ela é uma realidade, ela tem horário, então a questão da nossa agenda, ela está muito mais organizada, muito mais proveitosa, porque eu finalizo uma e já começo outra no horário, sendo que no velho e bom modelo, a gente tinha aí uma demanda, né, do profissional chegar à empresa e vai tomar um café e pega o trânsito, enfim, aquilo nunca era pontual, né? Então, eu acho que essa pontualidade, ela veio. O marketplace,
também é uma situação que veio dessa questão de pandemia, é lógico, também existia já sites de venda, mas nunca o Brasil teve um investimento tão pesado no marketplace, né? Então, hoje, principalmente empresas de varejo, por exemplo, faturaram muito durante a pandemia, se adaptaram a essa nova realidade, e isso trouxe consigo também uma série de novas funções que a gente vai falar mais para frente. Então, hoje você tem, além disso, as fintechs, né, os fundos de investimento, private equity, asset, ventures, enfim, são muitas situações novas aí aparecendo no Brasil. Os novos investimentos, né? Warren Buffett, por exemplo, ele aportou aí 500 milhões no Nubank, né? Só um exemplo de um grande aporte financeiro do qual nunca tinha acontecido no Brasil. Então, também é uma situação que veio através dessa infeliz pandemia aí que nos abateu, né? Então, realmente são algumas situações que ficarão para o nosso novo modelo de mercado, tá? Na realidade, o que foi de grande avanço é que a chamada transformação digital era um mito, né? Muitas empresas falavam em transformação digital, mas as suas áreas, seus setores, eles não eram sequer digitalizados, né? Processos ainda muito manuais, etc. Então, essa transformação ela chegou realmente. Então, hoje você tem uma postura, né, das empresas culturalmente conservadoras, passando um pouquinho para esse lado mais disruptivo, né? Então, ela se inicia, por exemplo, com a implantação de mecanismos, né, como o Agile, né, que é um processo horizontal, onde as empresas conseguem uma velocidade muito maior dos seus processos dentro das empresas, das organizações. Então, porque isso nasceu já com a questão da transformação digital, pela velocidade que se necessita tocar esses novos negócios, né? Então, é o chamado Scrum Master, né, seria uma das certificações para isso. Então, essa novidade, né, essa questão de transformação, ela trouxe hoje posições que não existiam. Então, hoje você tem um UX, né, que é o User Experience, ou Customer Experience, você tem um profissional de Scrum Master, então você tem uma série de novas cadeiras, novas posições surgindo com essa inovação de mercado, né? E aí a gente pode falar também sobre o que ao contrário, né, tem ido para um caminho de decadência, né? Que é a questão do mercado do óleo e gás, né? É evidente que o petróleo e os derivados de petróleo, pela ordem, são o primeiro e o segundo dos produtos mais vendidos no mundo, mas, ao mesmo tempo, existe hoje uma questão social, existe uma realidade, uma necessidade de controlar, né, exatamente a emissão de gás e etc. Então, a gente vem acompanhando países e cidades que já colocam como um deadline aí 10 anos, enfim, para uma geração de carbono, muito ligada à questão do combustível fóssil, especialmente no setor automotivo, né? E aí quem se deu bem nessa situação toda que é o Elon Musk, né, que eu costumo dizer que o pessoal do óleo e gás quer ver o diabo, mas não quer ver ele pela frente, porque realmente ele está quebrando paradigmas, está trazendo realmente a questão de veículos elétricos, híbridos, uma necessidade, né, realmente real. Então, agora é uma corrida, né, dessas empresas para fabricação de baterias elétricas, enfim, de situações completamente fora daquilo que era a nossa realidade. É claro que ainda existe um prazo para que isso aconteça, também uma adaptação, né, porque um veículo elétrico ele tem por volta de 17 mil peças, enquanto uma combustível fóssil 64 mil. Então, o que a gente vai fazer com esses profissionais que trabalhavam na geração dessas peças, né? Então, tudo isso vai sendo readaptado, né? Então, essa é uma situação muito interessante. A gente tem aqui no Brasil o fundador da 99 Táxi, né, que vendeu, lógico, para a China, né, essa plataforma, e ele não ficou quieto, ele foi buscar novamente algo e ele criou durante a pandemia a Motul. A Motul é uma empresa de aluguel de motos elétricas
E o foco principal dele é realmente o pessoal, os entregadores, né, de uma iFood, de um Rappi, enfim, desse tipo de plataforma. E ele se deu muito bem, isso tudo tá dando muito certo. Aí a gente vê também situações bastante reais, né, como o Old Studio, né, que a gente chama, que é a Ford, Volkswagen e Chevrolet, indo, né, tendo muita dificuldade. A Volkswagen não fecha no azul faz 10 anos, a Ford se mandou do Brasil porque não se preparou para esse momento. Então, na contramão, a gente tem aqui a Honda, Toyota, Hyundai, Mitsubishi, Daimler, Volvo, enfim, todas elas trazendo realmente esse tipo de situação mais inovadora e, claro, nadando de braçada dentro desse mercado. E dentro das suas plantas, né, que eram os CDs, chamados CDs, ou enfim, a gente tinha aí um processo muito pesado também, né, naquela geração um pouco mais antiga, 10 anos atrás, 15, 20. Hoje não, tudo se implantou com Lean Manufacturing, né, então o custo é reduzido, a velocidade é aumentada, então, claro que também é um legado. O Lean ele veio para ficar, ele substitui até o antigo Six Sigma, né, que era um outro processo utilizado nessas indústrias, tá? Aí a gente entra em energia renovável, que a gente falou especificamente do setor automotivo, mas ela agora, mais do que nunca, é uma realidade. E aí a gente faz até um link, infelizmente, de novo, por conta de uma guerra, né, dessa vez, infelizmente, na Ucrânia, as empresas internacionais e nacionais, enfim, olhando muito com um olhar realmente de investimento pesado no Brasil. A gente só gera 20% daquilo que a gente pode em termos de energia renovável, então seja ela eólica, fotovoltaica, biodiesel, biomassa, GNV, GLP. E agora, lógico, existe um campo enorme e uma necessidade enorme desse investimento. Até 2040, hidrogênio verde vai ser a principal commodity exportada do Brasil para o mundo, aí, sem a menor sombra de dúvida, o que é uma novidade, acaba sendo uma novidade. Que mais a gente pode dizer? O agro, né? O agro eu acho que é um negócio que se fortaleceu demais durante a pandemia, né? Ele se transformou. A gente tinha uma visão do agro muito ainda atrasada, né? Da pecuária, claro, do trade, que são os grãos. Hoje a gente tem a parte de defensivos químicos e essa parte incorporada de energia. Então também é um setor que segurou, inclusive, o PIB positivo do Brasil aí durante esses meses, esses anos de pandemia, enfim, ele tem dado aí algum resultado positivo, em que pese alguns chamarem de PIBinho, mas é melhor um PIBinho do que um PIB negativo, né? Então, a gente tem que enaltecer o agro. Outro setor que teve muito crescimento, obviamente, aí é o pharma, né? O setor de healthcare de forma geral, então muita coisa nova, né? O PME, que são materiais de órtese e prótese, um avanço de tecnologia. A telemedicina, por exemplo, foi implantada durante a pandemia, né? Foi uma adaptação evidente ali que as operadoras tiveram que realizar. Então, você vê, é mais um legadinho aí positivo, né? Então, um setor que está muito interessante. As startups realmente já vinham sendo muito bem vistas, né? E elas continuam em crescimento. O problema é que startup tem um índice de mortalidade um pouco grande demais, para o meu gosto, tá? Tem gente que se adapta muito bem, é um outro sistema, tem gente que não se adapta tão bem, é importante o profissional também ter essa visão, né? Se ele tem aderência àquela metodologia, tá? E aí a gente vai falar, por fim, dessas novas posições. Então, hoje você tem o UX, o CX, que eu já tinha dito, a gente tem o Google Analytics, o Salesforce, RM, Forecast, Pipeline, Power BI. Então, tem hoje toda um ferramentário aí de marketing estabelecido dentro, justamente agora dessa nova era que a gente está entrando pós-pandemia, e se Deus quiser. Bom, as empresas, qualquer organização, elas sempre vão avaliar o profissional barra ser humano, né, por dois critérios, né? Não existe outra forma. Então, o primeiro critério é o potencial. E o potencial ele é ligado ao futuro, né? Quer dizer, é o potencial de entrega ali no futuro. Ou a experiência.
e a experiência, como, né, propriamente se diz, é ligada ao passado. Então, não existe outra forma, né? Essa é o básico das empresas olharem para qualquer tipo de profissional. É claro que dentro disso, você tem que entender em que fase você se encontra, e para isso a gente pode dividir em três critérios, né? Uma promessa, que é a fase essencial, aquela fase inicial, onde você ainda está dentro de um processo de acadêmico, enfim. Uma fase de impulso, que é mais voltada para os 35 anos, onde você já tem uma bagagem, uma musculatura, mas ainda tem muito para entregar e muito para ter, inclusive, uma formação, um aprimoramento, e a fase de colheita, né, que é aquela fase onde você realmente já entregou muito, já tem uma grande musculatura, e agora você vai colher tudo aquilo que você identificou, ou melhor dizendo, construiu durante a sua carreira. Né? Então, frente a isso, né, é importante olhar para as suas competências intrínsecas e estruturais, né, que é a matéria-prima do desenvolvimento, né, no que se refere ao indivíduo, tá? Seja uma herança genética aprimorada pelo conhecimento, pelo convívio social, essa é uma competência. A competência técnica, né, de gestão, que são as competências de natureza cognitiva, relacional e comunicativa, ligadas ao processo da gestão dos recursos, e as comportamentais, que apresentam-se através dos comportamentos necessários para a eficácia na obtenção daqueles resultados, no desempenho, enfim. Então, quando você tem esse olhar, aí você começa a poder identificar um pouquinho sobre essa aderência, a que tipo de cultura hoje você se encaixa melhor, em que tipo de situação hoje você pode realmente render mais. Então, para te dar um exemplo bastante corriqueiro, tá, do dia a dia, eu falo muito sobre um profissional, aquele nosso velho e bom gerente de banco, né? Então, é uma profissão que ela está realmente com dias contados, né? Então, hoje você não tem mais cada cadeira que o profissional é desligado ou demitido, enfim, é uma cadeira a menos no mercado. Ela não vai voltar, ele não vai ser reposto. Isso por quê? Porque os bancos não têm mais a capacidade de manter a estrutura física, né? Então, é evidente que você vai colocar a tua carga, ela tem que ser colocada para algo novo, né? Então você começa a pensar, poxa, legal, trabalhei 30 anos no Itaú, mas aonde mais eu posso ser útil, né? Então aí a gente vai começar a fazer essa correlação. Será que eu não posso ser interessante para uma empresa onde eu possa fazer negociações com entidades financeiras? Porque afinal de contas eu conheço tudo de banco, então eu posso trabalhar no financeiro de uma empresa e negociar com esses bancos, né? É o tal do pular o muro, né? Então, essa é um exemplo de uma situação que você pode fazer uma reflexão e começar a pensar para tentar encaixar a tua potencialidade dentro dessa nova realidade, né? Que são situações aí que a gente está vivendo agora. Hoje, eu falo para muitos profissionais que eu assisto, ou apoio, ou suporto, enfim, a gente tinha, nas gerações passadas, profissionais que ficavam durante 30 anos numa BRF Foods, numa Ambev, numa British American Tobacco, e eles não fumavam, eles não bebiam, isso não fazia muita diferença, né? Hoje é importante você olhar para essa questão do chamado fit cultural, né? Porque não adianta nada, eu tenho casos aí de profissionais que ganham muito bem, estão na BRF Foods e é vegana. Quer dizer, ela não vai se adaptar, não vai conseguir ter uma identificação com aquilo que ela está entregando. Então, é muito importante, porque senão você realmente não consegue entregar. Às vezes você olha muito para o lado financeiro, que é uma âncora, né? Não deixa de ser uma âncora da tua carreira, mas você tem que entender que você tem outras âncoras, né? E essas outras âncoras, elas podem ser mais importantes do que a financeira. Um equilíbrio de vida, uma qualidade de vida, uma questão de aderência àquilo que você está entregando de fato. E hoje, nesse novo universo, a gente tem mudanças culturais muito fortes dentro das empresas, né? Com a questão da diversidade, por exemplo. Então, é importante você também se adaptar a essa situação, seria o ideal, né? Agora, se isso para você continuar sendo uma barreira muito impeditiva, aí é melhor que você procure um outro espaço, porque agora é uma coisa que se diga, o seu espaço cada vez vai ser menor, né? Então, é importante também essa questão da
flexibilidade, do ser híbrido, né? Você poder se adaptar a diferentes espíritos culturais, desde que não agrida aquilo que é o mais importante, que são as questões morais, éticas e filosóficas dentro da tua carreira, né? Ao contrário do que se pensa, né? Eu já ouvi muitas vezes, o currículo hoje não serve para nada, ninguém mais trabalha com currículo. Isso não é uma verdade, né? É fundamental que o profissional tenha um currículo e um bom currículo e um LinkedIn, tá? Que é uma outra ferramenta aí que a gente vai falar também. Poxa, mas por que, Alexandre? Se a gente está vivendo uma era digital, uma era de... Não, realmente, ninguém mais hoje vai ficar entregando o currículo na mão de um amigo para entregar lá na empresa, né? No antigo departamento pessoal. Isso não existe mais. Porém, todas as questões de buscas, né, sejam de uma organização, sejam de headhunters, sejam de consultorias, elas acontecem através desses sistemas. Então, o currículo, ele tem que exatamente, ele tem que conter os algoritmos, as palavras-chave. Por quê? Porque o mundo virou database, né? Machine learning. Então, se eu não tiver lá realmente explicitado dentro da minha trajetória as palavras-chave que condizem, não vai a lugar nenhum. Você vai ficar no que eu chamo de vale das sombras do sistema. Ninguém vai te enxergar. Então, o ideal de um currículo hoje é que tenha realmente uma primeira parte pessoal muito objetiva, tá? Então, lógico, nome, não precisa mais pôr endereço, nem é bom que se coloque, tá? Por quê? Porque o mundo está globalizado. Então, se você coloca um endereço, você acaba fechando um pouquinho para aquela questão geográfica, tá? Não, mas eu estou aberto, Alexandre. Não importa, o sistema não vai entender isso, tá? Então, às vezes eu estou colocando aqui crivos, né, que são colocados dentro de um sistema para fazer uma peneira aí na hora de buscar um profissional. Então, se está lá em Sorocaba, você já está fora do processo, por mais que você pudesse estar aberto a uma situação fora de Sorocaba. O sistema é burro, ele não entende isso. Então, o nome, o e-mail, o link do LinkedIn, um telefone celular. Eu acho que é isso, tá? Essa é a minha dica. Não coloque idade, principalmente se você for um profissional 50 a mais. Mas Alexandre, não vou colocar a idade, mas o recrutador vai me perguntar. Sim, ele vai te perguntar. Só que ele vai te ligar para perguntar. Aí é uma oportunidade que você tem de se apresentar, de mostrar o seu estado anímico, a sua energia, né? Porque às vezes por uma questão de um ano, o sistema te barra de um processo, né? Então deixa de lado. Depois a gente vai para o objetivo. E o objetivo, o brasileiro não tem muito essa característica, né? O brasileiro é por natureza bastante prolixo, é parte da nossa cultura, a gente fala bastante e tal. O objetivo é o objetivo, é o que você faz. É um gerente financeiro? É um gerente financeiro. Não adianta dizer eu, fulano de tal, já entreguei diversas vezes resultados positivos dentro do mercado financeiro. Não é isso. Ali é a palavra-chave. Então, muito bem, objetivo. Aí a gente vai para hard skills, que é a tua parte acadêmica, né, de formação, certificação, e questão de línguas, e os soft skills, que são as questões intrínsecas, ou seja, aquilo que você entrega como pessoa, como gestor. E aí sim, isso tudo com bullet, né, pontuadinho ali com bullet, bastante limpo, e aí a gente vai para as trajetórias, ou seja, posição, empresa, o ano que você participou e contar um pouquinho das suas principais entregas com os bullets. Ponto. Esse é um currículo atual, um currículo moderno e objetivo, tá? O LinkedIn, eu já vou emendar aqui, pode ser? Sim, ele ainda tem uma função importante, que é fazer com que você seja requisitado. Aí sim, aí ele funciona muito bem, tá? Então, desde que você faça o espelhamento do teu currículo dentro das configurações do LinkedIn, lá tem uma série de chaves e critérios dos quais você coloca o tipo de região, né, a tua limitação demográfica, regime de contratação, remuneração, posições,
se você quer ou não realmente receber esse tipo de abordagem. Então, ali você tem tudo lá dentro, mas aí você tem que entrar dentro de configurações e fazer esse trabalho interno. É claro que, para isso, tecnicamente, quem tem aqui o nosso apoio recebe isso como um dos trabalhos que a gente executa. Quem não puder contar com isso, tem vários cursos aí, ou sites que podem te ajudar um pouquinho. Nunca vai ser igual na nossa consultora aqui fazendo, mas já ajuda um pouquinho também, né? Então, essa que seria, acho que, a principal dica aí, ou visão, né, dentro dessa nova realidade de LinkedIn. Bom, é evidente que é aquilo que eu falei, né? Então, se divide primeiro ponto, ou entre o futuro e o potencial, entre o passado e a experiência. Então, o primeiro ponto é isso. Qualquer tipo de recrutador, ele vai já ter um briefing, né, da empresa e imaginar se ele precisa de um profissional com um pouco mais de experiência ou um pouco menos de experiência. Se ele vai apostar no projeto futuro, né, de plano de carreira, ou se ele já quer alguém consolidado para poder executar uma determinada função, aquele que já chega pronto, né, na verdade. Existem três conceitos básicos, né, utilizados nessa questão de habilidades, né? Então, que na verdade são divididos entre conhecimentos, habilidades e atitudes, né? Então, conhecimentos é o saber, né? Conhecimentos essenciais para o pleno desenvolvimento das atribuições do cargo. Então, ele é obtido através da escolaridade, de treinamento realizado ao longo da vida do profissional, aplicado para aprimorar a experiência profissional. Uma graduação, pós-graduação, idioma, curso. Nesse caso, é interessante, evidentemente, você entender o que é uma nova linguagem, né? Então, muitos financeiros, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui, fazer aquele CPA 10, CPA 20, ele ainda é importante? Ele é importante, mas ele é quase que irrisório hoje em dia. Basicamente, se você não tiver isso, não faz nem sentido você começar a se candidatar. Mas hoje você tem outras certificações muito mais especializadas, muito mais voltadas a esses novos mercados, o Asset, o Venture, o Private Equity, etc. Então, certamente, se vier um recrutador desse tipo de empresa, uma fintech, meios de pagamento, né, PayPal, PicPay, Stone, etc., certamente ele vai querer isso, ele vai querer olhar para essa situação. Tá? Então, é uma nova certificação ali que você tem que correr atrás e certamente uma habilidade esperada. Depois a gente tem, então esse é o conhecimento, né, o saber. Habilidades é saber fazer. Então, aí são as competências necessárias para reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente, introduzir modificações no processo de trabalho, atuar preventivamente, transferir conhecimentos. Então, a experiência, o domínio técnico que implica em ter praticado aquilo já no passado. Então, a gente já está falando sobre um profissional com um pouco mais de musculatura. E aí, o terceiro conceito é a atitude, é querer fazer. Porque não adianta saber fazer e querer fazer é uma outra situação. Aí é composta, né, pelos componentes emocional, cognitivo, comportamental. Então, relacionando-se aos processos, sentimentos de informações, pensamentos, curso da ação, significa ter atitudes compatíveis com a necessidade das atribuições do cargo. Né? Então, basicamente são esses três critérios, né, que o recrutador vai olhar, e aí é lógico, ele sempre vai buscar aquilo que tem mais aderência com a empresa. Então, se ela é uma empresa como uma fintech, como uma startup, certamente ele vai buscar em você uma certificação de Scrum Master. Tá? Então, não adianta você dizer que, mas eu não tenho nada a ver com Scrum Master, com Agile. Tem. Hoje em dia, se você não conseguir trabalhar numa linha horizontal, que é a modalidade que hoje se aplica, você não vai conseguir ter aderência àquela posição. Então, essa é uma questão mais genérica. Né? Então, eu colocaria esses conceitos, essas habilidades aí como mais importantes na hora de um recrutador olhar para esse profissional. O LinkedIn, especialmente, acho que o principal ponto, depois de você, logicamente, trabalhar dentro daquelas configurações e colocar realmente aquilo que te interessa, né, no sentido daqueles critérios todos, se ele não tiver, você abre a tua página,
tem o teu nome. Se logo abaixo dele você não tiver ali uma geração de caracteres, de palavras-chave, você não vai a lugar nenhum, tá? Então, no meu caso, você abre meu LinkedIn, eu estou lá, como gerente de transição de carreira, barra, head de carreira, barra, especialista, barra, outplacement, barra, recolocação, barra, career manager, barra, job hunter, barra, desenvolvimento, consultoria, mentoria, DHO, RH. Então, esse uma compilação de palavras-chave das quais fazem sentido com o meu perfil. E é isso que eles vão buscar. Esse é o principal gatilho, tá? Então, é como se você colocasse a isca correta para aquele peixe que você quer pescar. Então, a gente está pescando os recrutadores nesse caso, assim como eles vão pescar você. Se você não tiver essas palavras-chave logo na tua entrada, você não vai a lugar nenhum. Eu digo isso porque muita gente acaba contando ali alguma história sobre o seu perfil, né? Mais uma vez, aquela ideia de não, eu sou um cara muito proativo, né? Eu sou um cara que entrega resultados, eu trabalho bem com a equipe. Esquece, ali não é para isso, ali é para colocar a palavra-chave. É aí que eles vão te encontrar. E aí eu acho que é uma dica mais objetiva, né? Como eu disse, para a gente ter um curso completo de LinkedIn, é lógico que a gente teria que ficar aqui umas 10 horas só em cima desse tema. Mas como dica prática que você pode mexer já e resolver já o seu problema, esse é o principal ponto. Tá? O primeiro passo, né, para você conseguir essa entrevista será você, primeiro, mapear o mercado. Né? Então, é muito importante isso. Tá? Então, o mais importante na hora de mapear o mercado é alinhar consigo mesmo algumas expectativas, né? Como nichos de mercado que fazem sentido para o teu perfil, onde você pode ser valorizado, mobilidade geográfica, né? Até que ponto você pode ir ou está disposto a ir, o nível da tua carreira, as posições que hoje você consegue ser competitivo. Muita gente acha que pode ser competitivo numa cadeira que ele ainda não está preparado. Então, é importante você ter essa expectativa alinhada consigo mesmo, numa parte de autocrítica, né? Uma parte bastante criteriosa aí daquilo que é possível. Então, esse é o primeiro ponto. A remuneração pretendida, o perfil das empresas, tá? Então, não adianta eu querer trabalhar numa multinacional se eu não falo inglês. É uma situação que não vai para frente. Né? Então, hoje, as nacionais estão fazendo esse critério, né, como corte, então você imagina as multinacionais. Então, mapeou, esse é o mais importante. No caso em especial de profissionais com mais de 50, é importante entender competitividade, que a sua competitividade ela pode ser maior em empresas como family offices, né, que são empresas de família, empresas de médio porte, porque ali elas desejam um profissional um pouco mais de musculatura, um pouco mais de resiliência. Eu brinco muito dizendo, a family office resolve tudo na reunião de manhã, à noite eles vão jantar, no outro dia mudou tudo. O jovem, ele não está muito adaptado a essa mudança, né? Já um profissional com mais experiência, com mais resiliência, ele lida bem com isso. Então, isso entra nessa questão de mapeamento. Olhar para esse outro lado do balcão, né? Então, eu dei aquele exemplo do profissional, um gerente de banco, que pode ir para uma empresa ou para uma meio de pagamento, ou para um private equity, para um fundo, para uma empresa lidar com bancos, então também é interessante. Então, acho que esse é o primeiro ponto, mapear. Depois, a questão de entrevistas, né? Então, bom, é importante entender que na entrevista, o discurso, né, ele tem papel, tem algumas questões claras, né? Faz parte da entrevista o foco nas competências, né? Investigar. E aí é importante você também estar atento e você também colocar ali algumas questões, tá? Então, eu vou colocar aqui alguns exemplos, tá? Mas, e aí eu vou citar o outro lado, né? O nosso lado, tá? Mas, enfim, faz parte da entrevista. Então, investigar experiências passadas, identificar respostas, nas respostas, as competências realmente necessárias para o cargo, analisar o perfil do profissional frente à atribuição da vaga e contratar o profissional mais aderente. Então, essa é uma premissa de um recrutador, de um entrevistador. No papel do candidato, né, é importante ele dar respostas completas, com detalhamento, com evidência, manter adequada uma comunicação e uma expressão verbal. Então, eu digo muitas vezes você fazer um espelhamento, né? O profissional ali,
ele é bastante informal, ele fala alto, ele gesticula, e é importante você também aumentar um pouquinho o tom da tua voz, fazer um espelhamento, porque senão a tua carga anímica vai ficar muito diferente da dele, isso pode trazer um problema. E se for o contrário, é igual, tá? Então ele é mais calado, ele fala baixo, ele se coloca de maneira mais formal, você também abaixa o teu tom, faz aquele espelhamento, responde com mais parcimônia, enfim, tenta espelhar um pouquinho, isso é muito importante. Então, manter a comunicação, essa é a comunicação verbal. A não verbal, também discreta, né? Um pouco mais discreta. Fazer pergunta, interagir proativamente com o entrevistador. Tem muita gente que vai na entrevista e fica calado. Não, é importante você interagir. Responder com foco naquilo que foi questionado, não sair viajando, pirando, falando de assuntos que não tem nada a ver. Isso é bem comum, principalmente quando a pessoa não se prepara e está nervosa, ela começa a contar outras histórias. Manter o contato visual, responder com convicção, com firmeza, deixando transparecer a energia, interesse, e falar a verdade, né? Para evitar cair em contradições, tá? E aí eu coloco como importante, e aí é para nós, né, como profissionais, identificar realmente quais as competências essenciais dessa empresa, e qual de fato é a descrição dessa posição, do cargo, as dificuldades que esse cargo vai trazer, os maiores desafios, né? Uma coisa que é legal, tentar entender quais foram os erros cometidos pelos ocupantes dessa posição antes de você, porque certamente ele foi desligado por algum deles, né, para que você não vá cometer os mesmos. Mudanças ocorridas na área ou na própria função, se existem mudanças previstas em curto prazo, isso é uma coisa muito comum, a gente entra e aí passa um mês, a empresa foi vendida. Poxa vida, quem disse que eu queria passar por uma situação como essa, né? Às vezes é algo que não vai te agradar. E, em geral, uma fusão não é dos melhores momentos. Então, é importante você entender. E os projetos que vão ser desenvolvidos. O fato a gente só sabe o abacaxi depois que a gente descasca, né? Então, é importante também a gente estar alinhado, né, com aquilo que é a realidade. E uma dica muito especial, tá, para o profissional 50 a mais, 60 a mais, deixar o entrevistador, que em via de regra será mais novo do que ele, tá? Isso é fato, deixar ele calmo, porque muitas vezes ele mesmo ele vai estar mais nervoso que você, né, sendo um profissional 50 a mais, porque ele vai entender que, puxa vida, ele já fez tanta coisa boa na vida, já entregou tantos projetos, né, e eu estou aqui fazendo uma entrevista com ele, será que ele vai ter obediência hierárquica? Então é legal a gente passar essa mensagem. Será que ele está pronto para uma rotina aqui que é um pouco mais estressante? Sim, mostrar energia. Então são alguns pontos aí importantes na hora de uma entrevista que eu poderia aqui rapidamente destacar. Na verdade, claro, não vai nunca existir apenas uma forma correta. Eu acho que o mais importante, num caso como esse, é você, primeiro ponto, estudar sobre a empresa, isso é básico, né? Você tem que estudar sobre a empresa, você tem que entender qual é realmente a cultura daquela empresa, porque isso vai, primeiro, te trazer um acervo, né, de conteúdo fundamental para realmente a tua escolha e a tua performance. E segundo, entrar numa questão de linguagem. E a linguagem, ela vai desde a roupa que você vai utilizar, né? Então, hoje é muito comum, por exemplo, na grande maioria dos casos, o abandono do terno e gravata, né? Então, se você for pegar no mercado financeiro, por exemplo, isso não existe praticamente, né? E antigamente era uma realidade. E às vezes a gente ainda comete esse equívoco de chegar lá e falar, puxa, tá todo mundo aqui de camisa e calça e eu estou aqui de terno e gravata. Você vai sentir um peixe fora d'água, principalmente para esse pessoal, vai colocar só como um exemplo aqui uma XP, né? Essa linguagem mais moderna, né? Então, realmente é importante. Outra coisa, entender sobre a cultura de origem daquela empresa. Então, vou te dar um exemplo. Eu trabalhei num hospital durante muitos anos, o Hospital Albert Einstein, que evidentemente ele, né, tem uma cultura judia, enfim, e isso é muito importante lá dentro, né? Então é de suma
importância mais do que critério, mais só do simples critério, até educação, né? Você vai lá e você tem que saber o que não dizer, né? Principalmente o que não dizer. Eu vi muita gente cometer erros básicos por algumas questões culturais, tá? Mas então, acho que assim, primeiro entender realmente a cultura da empresa, fazer um estudo aprofundado para poder se adaptar. Depois, aí sim, você pode pensar, tentar entender quem é o gestor, isso também é importante, tá? Às vezes você hoje já sabe quem é, vou passar uma entrevista com o Alexandre, deixa eu entrar no LinkedIn dele, deixa eu tentar ver o que ele gosta, né? Porque lá no LinkedIn você tem, a gente coloca, né, as empresas que a gente tem interesse. Então, poxa, o Alexandre gosta de agro, gosta de tecnologia, poxa, eu vou tentar falar com ele um pouco sobre isso também. Isso vai me trazer também um pouco da realidade dele, dessa questão dessa linguagem, né? Então, o que eu estou querendo dizer? Não existe uma linguagem correta, definitiva. Não, a linguagem ela vai estar nos seus mais diferentes aspectos e prismas, porque cada empresa hoje tem a sua própria cultura, né? Mas, claro, a gente tem hoje uma tendência à informalidade, mas às vezes você acaba pecando, tropeçando nessa informalidade também, então é importante estar aberto. No caso de um profissional com um pouco mais de musculatura, mais senioridade, mostrar muita questão de energia à tua disposição e principalmente que você está inteirado sobre as situações de tecnologia. Ninguém está pedindo para você não vai numa empresa, você vai ser um programador, não é isso. Mas, assim, você abre o teu app de banco hoje, né, no teu celular. A minha mãe abre, a minha avó abre, quer dizer, isso não é uma realidade, isso é uma tecnologia que está na nossa mão. Você pede o teu carro, né, que vai te levar em algum lugar, você pede por um aplicativo, você pede a comida pelo aplicativo, você usa o WhatsApp o dia inteiro para falar com as pessoas. Isso é tecnologia, né? Então, uma vez que você está dentro desse contexto, ok, é isso que é o esperado, né? O que não dá para você chegar lá e dizer, olha, não, eu não uso o WhatsApp. Ah, bom, é legal, meu amigo, mas aqui você não vai ter uma vida muito longa, porque essa é uma realidade que não adianta, você tem 60 ou 70, você vai usar, né? E a gente sabe que em alguns casos a gente tem um pouquinho de barreira, né, e animosidade aí com alguns desses assuntos, né? Depois da pandemia, que é algo também que ficará como, pelo menos no momento, né, como um legado, é a questão da necessidade das empresas retomarem o mercado, né? Então, elas passaram 2 anos com planejamento estratégico na gaveta, né, com o budget na gaveta, quer dizer, não se faz nada de novo, o que tinha está congelado. Então, agora é o momento de reabertura. Então, as empresas elas estão olhando com muito bons olhos os profissionais com mais senioridade. Por quê? Porque eu quero alguém que já errou no passado, para não errar agora, né? Então, o que eu quero dizer não me adianta o profissional hoje ter uma formação de primeiríssimo nível, ou, enfim, as melhores certificações, não que não adiante, mas talvez a empresa não vá olhar só isso, porque ela não está apostando no planejamento de carreira futuro, ela quer alguém pronto para chegar e resolver meu problema. Então, esse profissional com esse perfil, ele certamente está bem alinhado, né, para esse tipo de situação. Aí você tem posições internas hoje como consultor interno. Então, aquele profissional que foi vamos colocar aqui, ele foi vendedor da Ambev durante 30 anos. Poxa, eu tenho uma empresa, uma distribuidora de bebidas ou bens de consumo, enfim, de médio porte. Será que esse profissional ele não pode ser um consultor interno aqui para a minha equipe de jovens, né? Quer dizer, ele não vai sair para a rua, não vai ter aquela questão daquela rotina realmente que não é uma rotina fácil, né? Mas ele pode ser muito útil, né? Com dicas, com estratégias no dia a dia. Então, essa é uma situação que eu acho muito legal hoje em dia, né? De você ser um consultor interno. Outras situações que hoje estão bastante em foco é o profissional se tornar um conselheiro, né? Então, ele assumiu uma cadeira de conselho, tá? Então, antigamente, isso era vou dar um exemplo, né? Uma empresa grande, o presidente foi se afastando e tal, ele não tem mais aquela energia ou não tem mais vontade, ele quer curtir a vida dele um pouquinho, e aí o filho assume, enfim, a família vai assumir, mas ele volta para ser um conselheiro, né? Isso era o normal antigamente.
Hoje em dia, não, cadeira de conselho é uma posição, né? Então, a gente tem até um instituto aqui no Brasil, que é o IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, do qual trabalha muito com esse tipo de profissional, tem uma certificação, enfim, que ele pode fazer, mas é uma posição real hoje, tá? Então, você pode se tornar um conselheiro de 2, 3 empresas ao mesmo tempo, desde que elas não tenham correlação, não sejam concorrentes. Essa é uma situação bem interessante para um profissional com mais musculatura, com mais senioridade. Ou então olhar para o teu bairro, eu dou muito essa dica de empreendedorismo, né? Olha para o teu bairro, começa a sentir ali o que está fazendo falta, né? Porque o empreendedorismo pode ser também uma saída, né? Por que não? Aqui na Thomas a gente também tem um programa voltado para esse desejo, né? Para se tornar um consultor interno, para se tornar um conselheiro, para se tornar um empreendedor, enfim. Então, eu acho que passa um pouquinho por aí. Sabe por que acontece? A gente não falou de um tema, Bruno, que é a network, né? Porque eu sou um pouco cético com o network. A network, ela derrete, né? Você sai de uma empresa, passa 2 meses, ninguém mais quer saber de você, a grande verdade é essa. É um ou outro que te lembra ali e olha lá. Né? E ainda tem um outro problema. Hoje em dia, muitos profissionais, eles têm medo de te indicar, né? Pô, como é que eu vou dar o currículo desse cara aqui para o meu diretor? Ele é melhor que eu. Eu não vou trazer você aqui para dentro, tá? Então, eu nem entrei muito nesse aspecto de network por conta disso, porque ela derrete um pouquinho. Network é legal para fazer negócio. E ainda, e eu toquei nisso, ainda mais quando você começa a ter um pouco mais de senioridade, começa a passar essa faixa de 50, 60, ela vai diminuindo ainda mais, ela vai derretendo ainda mais. Network boa são 55 CEOs, 64 CFOs, 44 presidentes, mas quem tem isso na sua rede? É difícil, né? Bom, eu estou imaginando se é o recrutador que está fazendo a entrevista com ele passou num processo, como que eu cobro ele, é isso? Ou ele tem um trabalho e ele quer saber. Bom, eu vou dar os dois exemplos. Exatamente. Se é uma questão de ele tem um trabalho, né? Ele Boa. tem uma empresa que está prestando um serviço, um headhunter, enfim, e ele quer ter uma posição, evidentemente, a forma mais correta é sentar com esse profissional e identificar quais são as estratégias que estão sendo tomadas. Tá? Então, porque aí você vai chegar na resposta final. Tá? Então, que tipo de estratégia você está tomando? Você já mapeou o mercado, você já mapeou o meu perfil, a gente já tem targets aí para poder fazer esse direcionamento. Você está fazendo esse contato como? Ele é via telefone, você está mandando só e-mail, você está usando o LinkedIn, enfim, de que maneira que você está promovendo esse tipo de indicação. Então, esse é um lado, né? O outro lado, se é um recrutador que fez uma entrevista com ele e ele não teve uma resposta, aí realmente é uma situação difícil, né? Porque em via de regra, as empresas não têm dado feedback para os profissionais, né? Mas eu acho que vale muito a pena, sim, você fazer uma tentativa e colocar para ele, principalmente, o fator de que o que é que aconteceu, porque ele não precisa falar exatamente com todas as letras, mas às vezes a gente pega, né, algumas questões, porque se você não sabe o que aconteceu, você não tem a possibilidade de se aprimorar, né, e numa próxima situação, então você pode fazer algumas perguntas fechadas, né, para poder chegar nessa situação. Porque às vezes o que acontece é isso, o recrutador ele não quer ser tão detalhista, mas você pode colocar o que aconteceu? A minha performance na entrevista não foi boa? O que aconteceu? A minha formação acadêmica não está alinhada com o que vocês imaginavam? São os resultados que eu tive nas outras empresas? É uma questão de experiência determinada para o teu segmento? Então, a gente pode fazer algumas perguntas fechadas, porque vai escapar, com certeza aí vai escapar, porque o que eles não querem é entrar em detalhes, né? Mas dessa forma você consegue ter um pouquinho de informação. Tá certo, respondido aí para o André Luiz Bernardino. Obrigada pelas perguntas, André. Não tem nenhuma pergunta aqui no bate-papo, deixa eu só dar uma passada. Não temos. Eu quero agradecer os participantes do webinar de hoje. Espero que todas as dúvidas tenham sido esclarecidas.
E a gente espera vocês numa próxima oportunidade. A Thomas Case sempre realiza webinars aqui pelo Zoom, sempre divulgado nas redes sociais da Thomas Case. Esperamos todos numa próxima. Muito obrigada pelo seu tempo, pelos valiosos esclarecimentos, pelas valiosas dicas que você nos forneceu no dia de hoje. Não, eu que agradeço. Como o próprio slogan da Thomas diz, nós temos paixão por pessoas, então eu acho que esse tipo de dica, enfim, de informação é algo que para nós é uma satisfação, é o nosso dia a dia, é o que a gente ama, né, fazer. É uma honra fazer pela Thomas Case, que é sem dúvida nenhuma a mais tradicional consultoria do Brasil, sem a menor sombra de dúvida. Quem quiser conhecer o nosso trabalho realmente mais a fundo, a gente tem um portfólio bastante abrangente. Eu os convido para vir aqui presencialmente. Nós estamos aqui na Bela Vista, pertinho da Paulista. Marca uma reunião comigo, com algum profissional aqui da casa. Teremos o maior prazer em atender, entender e poder, através disso, criar um plano de ação eficaz para que a gente possa ter sucesso, chegar no nosso objetivo, tá? Porque eu acho que, sem dúvida nenhuma, todos nós temos o nosso lugar reservado, né? É só uma questão de colocar uma boa estratégia, se preparar, criar boas estratégias e, enfim, energia, né? Mãos à massa. É isso aí, Alexandre. Site da Thomas Case, thomascase.com.br, Thomas Case com TH no Thomas. Vocês, numa próxima oportunidade. Desejo a todos os participantes uma boa noite. Até a próxima, Alexandre. Valeu, muito obrigado. Obrigado a todos pelo tempo. Obrigado, Bruna, pela sua mediação, participação. Muito bom. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, boa noite a todos.